Serena Caputo tornou-se uma escritora célebre no mundo inteiro depois do estrondoso sucesso de seu romance Memórias de uma Messalina, mas agora o leitor brasileiro tem o privilégio de conhecer Barreiras de Cristal, livro que deu início à brilhante carreira da autora italiana. Marcello, o narrador-personagem, é que nos conta a história, de maneira não linear, relatando as suas memórias desde a infância até o período de sua velhice. No momento em que começa a narrar os fatos, ele está convalescendo de um trauma numa casa de repouso. Sua voz é impregnada da experiência de quem permaneceu com a solidão durante anos. No entanto, não é pelo fato de ter vivido anos na solidão que ele está se referindo, mas os motivos que o levaram à perturbação. Francesca, vizinha misteriosa que transforma completamente sua vida. Segundo o narrador, abre aspas, existiam duas mulheres dentro de Francesca. Uma era inveterada e obstinada quando tocava. Na medida que expulsava os demônios, as paredes e o chão vibravam com a mesma intensidade que o seu coração pulsava. Quando em sossego, suas notas eram suaves e melancólicas. Havia uma dor que era bela e recôndita. Amar Francesca não seria fácil. O amor tem dessas coisas. Como dizia o escritor Eisenhower, que dá voz a Nietzsche. Há sempre um pouco de loucura no amor, mas há sempre um pouco de razão na loucura. Fecha aspas. Marcello é, pois, uma personagem revestida de um ideal romântico, cujo sentimento é alimentado pelas leituras de um filósofo de nome Otto Eisenhower, o qual é citado inúmeras vezes na tentativa de, com essas citações, explicar algumas loucuras da vida e, consequentemente, as loucuras dos seres humanos. Vejamos algumas passagens do livro que reafirmam o seu ideário de amor, no qual Eisenhower, de cúmplice, passou a testemunho. Abre aspas. A primeira vez que ouvi a voz, nunca mais deixei de procurá-la. Escutava todas as noites, cantando ao redor do piano. Era doce e suave, e fazia lembrar-se dos gozos e das alegrias pueris da doce infância. Ah, como eu sinto saudades dos tempos que não voltam mais! E como eu tenho saudades de Francesca. Esse é o seu nome. Nome que reavivou em mim o que eu mais temia, o encontro com a saudade. Foi como um sonho quando a conheci. E o amor, ainda que tardio, não pediu licenças. Foi entrando e sentando na minha poltrona e, olhando para mim, me indagou. O que você vai fazer? Eisenhower diria. A natureza do amor não nos permite escolher por quem nos apaixonamos. É uma roda que pode conduzir à ruína. Entendo por que Eisenhower escreveu isso. E dou razão a ele. Alguns amores levam à ruína. Eu soube disso desde a primeira vez em que a voz de Francesca entrou na minha casa. Fecha aspas. A narrativa de Caputo é irreverente e psicologicamente intrigante. Conta-nos a história de um suposto romance que Marcello viveu. Mas não se deixe enganar, caro amigo leitor. Essa não é mais uma das historinhas às quais Madame Bovary está acostumada. Quem conhece os romances de Caputo sabe que seus personagens são carregados de simbologias e alegorias. Aqui ela não faz diferente. A autora utiliza um jogo de palavras em que tanto os personagens, bem como os relatos de Marcello, evocarão algo que só o leitor mais atento conseguirá depreender, a começar pelo título Barreiras de Cristal, que no original é mais bonito e sonoro, Ostacolo de Cristallo. Assim como no italiano, no português, o nome por si só já é ambíguo. Barreira significa dificuldade, obstáculo, impedimento ou embaraço diante de algo ou de alguma coisa, mas não é no sentido físico que Caputo está se referindo. Por sua vez, cristal evoca os contrários, a pureza e a impureza, isto é, você vê aquilo que quer ver. Essa é a peça fundamental da narrativa de Caputo. Há quem dirá que Marcello sofre de um transtorno ansioso social. Outros serão mais poéticos. Dirão que, por medo de se decepcionar, ele prefere não se aproximar de Francesca. Essa assertiva também não é menos verdadeira. Algumas pessoas criam uma expectativa com relação ao objeto de desejo, preferindo muitas das vezes não se aproximar dele com medo de sofrer algum tipo de frustração. Seria o caso de Marcello? Talvez, mas a autora do romance nos abre várias leituras, o que torna a obra envolvente, pois no caso de Marcello, a ironia está justamente nos contrários. Ele não queria encontrar com a mulher que ele amava. Após 38 anos, isso mesmo, por 38 anos, Marcello ouviu e amou Francesca através de uma parede. Eles finalmente se encontram.
Até o momento, o destino lhes pregou uma peça, impedindo que ficassem juntos durante todos esses anos, mas não porque um deles precisou viajar ou se ausentar por algum motivo. O que os separava era apenas uma parede, ou seria mesmo somente uma parede. E a beleza da obra está no fato de eles não terem se conhecido durante todos esses anos, e agora um está de frente para o outro. Como isso seria possível? E o que acontece? Para quem leu a obra, fica se perguntando, e se Marcello tivesse procurado Francesca desde o início? Ela morava ali, do lado dele. E se ele tivesse enviado uma carta? Como diria o filósofo russo Bakhtin, o encontro e o desencontro entre Marcello e Francesca lembra o protótipo romance grego de aventuras, porém, no sentido contrário. No romance grego, os amantes passam por inúmeras dificuldades e provações para ficarem juntos, mas isso só é possível no final do enredo. Marcello e Francesca também se encontram no final, mas eles nem sequer se conheciam. Como bem assinalou Bakhtin, o motivo do desencontro são um dos motivos mais universais não só na literatura, mas em outros campos da cultura. Sereno Caputo, mais uma vez, fecha com chave de ouro a narrativa em que nos lança questões com as quais nos deparamos a todo instante na modernidade. Como o outro interfere na minha vida e como eu lido com isso. Vale a pena ler a obra e conhecer mais sobre as contrariedades dos seres humanos.